Fala comigo, família de guerreiros, aqui Vitinho Marechal, direto do canal 442, comigo a bola fala, não tem mimimi, nem meu pé me dói. E aí, guerreiros, o que está acontecendo com esse Flusão? Desencaixou, é destempero tático, o Diniz precisa organizar sem inventar, devido ao adversário, Ganso e Renato podem jogar juntos, tudo isso a gente vai alinhar aqui no canal do Marechal esse papo aí sobre esse Flusão, a torcida, entende que é um momento suicida que ele faz assim no jogo, em alguns jogos, é desnecessário fazer isso. No jogo da semifinal, no primeiro jogo, precisava dar aquele desmonte no segundo tempo. Eu acho que vou começar até dar esse recorte aí no jogo contra o Flamengo no Fla-Flu do primeiro jogo, já que já tinha visto aqueles gols do Cebolinha, aquele jogo tocado que o Pedro fez, aquela desmontada que ele deu num jogo que não era necessário fazer aquilo. Isso é a minha opinião, ele não obedece uma regra, isso é a minha opinião, tá, gente? Quem não concordar, só no chat, entrar lá, pô, Marechal, concordo com isso, não concordo com aquilo. Eu acho que tem algumas peças no Fluminense, porque agora vem Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Segunda-feira a gente tem aí o sorteio de grupos. A semana nós vamos ter um papo já com as definições dos grupos, a gente vai bater um papo, fazer uma live sobre os times cariocas dentro dos grupos. O meu Botafogo pode pegar aí um brasileiro na fase de grupos, infelizmente veio pela pré-Libertadores, isso aí é um outro assunto. Eu digo assim, eu falo para os tricolores aí, para os guerreiros que me acompanham aí no canal, rapaziada, não esquece de dar uma moral no canal do Marechal, canal _442, me siga no Instagram, divulgue o canal do Marechal no grupo de WhatsApp de vocês. Marechal é meio cirúrgico, mas a galera aí gosta, tem uns aí que ficam meio bravos comigo, mas faz parte. Mas a gente está sempre aí norteando aí a ideia, o que pode acontecer no jogo, o que a gente viu, o que pode acontecer, não é mãe de nada não, mas a gente vai batendo um papo. Eu digo assim, com a saída do Nino, digo que o Fluminense não trouxe um zagueiro capacitado, ou ainda o Antônio Carlos não está pronto dentro desse formato que o Diniz gosta, com recurso para... Até porque eu me lembro, o Marlon é um bom zagueiro, mas eu me lembro quando o Marlon chegou, ele entrou num jogo, eu não lembro também o jogo, mas entrou, quase paçocou o jogo lá, entregou a paçoca, porque isso é um exercício diário, um treinamento diário que o Diniz gosta de introduzir nos times que ele acredita nesse formato de jogo, de aproximação. Eu particularmente gostaria de ver, admiro esse jogo de aproximação depois da fronteira defensiva, depois do meio campo. Já falei com vários tricolores, gosto da movimentação do jogador, jogo aproximado, jogo tocado, tudo show de bola. O jogo a parte neutra do campo, que são os corredores, mas lá do outro lado, na cozinha, eu prefiro fazer uma linha de 3, pode de repente o Diniz começar a se reinventar, deixar de ser teimoso em muitos momentos, então ele quer implantar um trato autoral, em alguns jogos pode até ser, mas você vai jogar contra um Flamengo, contra um Palmeiras, você não pode desmontar a cozinha e botar só, você vai dar uma sorte em 5 minutos, em 10 minutos, você jogar 90 minutos, trazendo um André para trás, que para mim é um dos maiores jogadores aí do futebol brasileiro, perceptivo no espaço, ataca o espaço, consegue tirar o jogo do time adversário na primeira linha, antecipa, cobre, resolve, equilibra, e dentro desse modelo do Diniz de trazer esse André para trás, acaba sobrecarregando, para mim o melhor jogador do Fluminense desde 2000, eu acho que ele chegou em 2021, o Arias, jogador fabuloso que o Fluminense achou, colombiano de alto nível técnico, o cara que percebe o jogo, sabe a dificuldade do time, se reinventa no jogo, ele está na beirada, do lado direito, normalmente ele se posiciona, ele já sai desse lado direito, vem para dentro, ocupa espaço. O Renato Augusto tem uma definição aí, nós vamos bater esse papo também, se joga Ganso ou Renato Augusto. Eu particularmente, muito mais produtivo o Renato Augusto, ainda tendo esse garoto aí que eu gostei, esse Marquinhos pelo lado direito, já pode ocupar ali
em alguns jogos aí desse Campeonato Brasileiro, de Libertadores, Arias por dentro junto com o Renato Augusto, esse garoto na beirada de perna invertida, jogador forte, mas sem preocupação de ter que voltar para fazer um corredor direito como um lateral. Então acho que esses vacilos que o Diniz dá, ele teria, né, alguns garotos da base para colocar, ele não coloca. Eu acho que esse Felipe Andrade está pedindo passagem, faz um volante, o Alexander está jogando pouco, né? Acho que ele insiste com alguns jogadores mais veteranos, não sei se, sei lá, cara, por moral dos caras, os caras querem jogar por visibilidade. Eu acho que não dá. O Fluminense nesse momento, né? Não, como eu disse, não trouxe um zagueiro de peso, precisava trazer um zagueiro de peso com a saída do Nino. As três peças mais importantes nesse tic-tac aí do Diniz, no processo inicial, sempre foi o Nino, o André e o Arias, né, que equilibravam essa saída, porque o jogo, a aproximação, ele escolhe o lado onde está mais fácil, onde ele conseguiu quebrar a primeira linha. Então alguns times já estão observando, até pelo Fluminense não ter os jogadores capacitados, né? Ele acaba trazendo o Martinelli hoje é um cara importante. Eu digo assim, o Fluminense, né, eu falei com alguns tricolores, muitos concordaram, 80% concordou, obrigado. Eu acho que o Samuel Xavier, André, Arias, Marcelo, JK, Cano, são os caras basicamente que vão formar o time do Fluminense. Seja com 3-5-2 futuramente, estou aqui chutando, tá, gente? Eu sei que o Diniz joga no 4-2-3-1, com movimentação, ele quer articular deste modo, mas acho que o Fluminense tem que começar a pensar nisso, porque o Manuel voltou bem, né? Já era para ter jogado contra o Flamengo, quietinho, gente, quietinho. O Guga, aí falaram que o Guga não é um jogador de fundo. Cara, o Guga sempre foi um ala, só que o cara tá jogando um clássico, tá enxergando que o time não tá encaixado, ele não pode subir e dar o espaço todo do corredor esquerdo, sabendo que Cebolinha, Bruno Henrique, essa galera toda joga por ali. Então eu tô dizendo o jogo lá atrás. Então o pessoal falando um monte de besteira, gente. O Guga sempre foi ala, jogou no Atlético Mineiro assim, foi titular no Atlético Mineiro, foi da seleção sub-23. Então, um jogador capacitado. Agora, precisa o time estar encaixado para ele ter coragem de saber que atrás dele vai ter jogador para cobrir, vai ter um jogo de aproximação por dentro, né? O time está preparado para poder realizar as jogadas treinadas. Então, ele está vendo que o time não está encaixado, como é que ele vai sair igual um maluco para frente? Ah, ele não está subindo, está adaptado lá o André atrás. No outro jogo, no primeiro jogo, o Alexander ficou na posição onde o lado esquerdo, de perna trocada, tomou 3 atropeladas do Bruno Henrique, muito assertivo pelo Tite. Ele já trocou, já trouxe o Martinelli para a beirada, aí já ficou Martinelli, o André atrás e um meio aberto. Então, esse encaixe. Não adianta ele falar, eu digo, né? Você tem que saber o adversário que você está jogando. Você não pode botar no Allianz Parque lá, contra o Palmeiras, Ganso e Renato Augusto. Esquece. Você vai jogar com o Grêmio lá dentro, com o Internacional lá dentro, com o Ganso e Renato Augusto. São essas respostas que a torcida precisa. Entendeu, Diniz? Porque não é isso. Não é esse o entendimento do torcedor quando ele faz a pergunta. Não dá para jogar Ganso e Renato Augusto. Dá para jogar, pô, de repente, contra o Cuiabá aqui, né, no Maracanã, contra um time do Campeonato Carioca, um time menor, não vai ter esse peso, essa necessidade de pressão, né? O erro é bem maior do time menor, né? O espaço para eles trabalharem é bem melhor, né? Então a grata surpresa de alguns jogadores, né, que apareceram aí nessa base do Fluminense, que eu gosto muito do Felipe Andrade, né? Um zagueiro que poderia ter entrado no jogo mais posicional. O Fluminense precisa pensar nisso, um jogo mais posicional atrás. Eu já falei e repito, eu admiro o jogo do Fluminense após o meio-campo, quando ele consegue quebrar essa linha, a movimentação pelo fundo, né? O campo neutro que se ganha o jogo é o espaço do fundo, fazia isso muito bem e desencaixa. O Cano não joga se o Fluminense não tiver a aproximação, o jogo encaixado para ele poder jogar. Então esse é o detalhe que eu sempre destaquei nesse tic-tac. Eu digo assim, eu acho que o Diniz está um destempero tático, né? Além do destempero dele na beira do campo, o destempero tático, o desmonte que ele faz em alguns momentos do jogo. Ele errou, gente, vocês têm que entender, não é porque empatou 0-0,
o Flamengo não foi para cima, o Fluminense foi melhor. Se o Fluminense joga mais ou menos como jogou, com o Manuel atrás no primeiro jogo, esse era o divisor de água de vocês. Certamente era o divisor de água no primeiro jogo. Quem acompanhou a minha live do pré-jogo, primeiro tempo, principalmente o primeiro tempo, eu mencionei um jogo de igualdade, né, na troca, mas o Flamengo com um pouco mais de qualidade técnica fez alguma jogada, mas nada extraordinário. Ele arrumou uma confusão, ele fez um desmonte, puxou o André para trás, depois botou o Alexander. Ele queria fazer alguma coisa para tentar tirar o Flamengo do equilíbrio tático que é notório por parte do Diniz. Claro, hoje tem Campinho Marechal, não esquece, Campinho Tic-Tac. Eu vou dar a minha ideia do que eu penso que o Fluminense poderia também articular para esse Campeonato Brasileiro, né? O Diniz deixar de ser teimoso em alguns momentos, né? O time do Fluminense tem boas peças, tem um time de jogadores mais experientes que deve entrar num revezamento. Eu acho que a insistência de Cano de Ganso e Renato Augusto, eu digo que o Renato Augusto é muito mais produtivo, até para efeito de jogo, de intermediária, que o Fluminense gosta de fazer. Então a gente vai lá no Campinho do Marechal, eu vou encaixar algumas peças lá, vamos bater um papo, quero que vocês entrem no chat do Marechal, vamos ver o que o Fluminense pensa, o que você pensa, torcedor, a galera que me segue aí no canal. Não esquece, rapaziada, de divulgar o canal do Marechal, canal _442 no grupo de WhatsApp de vocês, tá? E me sigam também no Instagram. Vamos lá ver esse campinho do Tic-Tac, vamos ver se esse destempero no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, eu acho que o time fica mais equilibrado, precisa melhorar isso, porque tem pedreira pela frente, Flusão. Vambora, guerreiros, vem comigo, tchau! Fala comigo, guerreiros! Aqui, ó, Marechal, que corrida Yang. Comigo aqui não tem mimimi, nem meu pé me dói. É guerra, hein? 2024, Flusão querendo bicampeonato da Libertadores, mas precisa ajustar aí. Como eu disse, eu vou pontuar alguns momentos aqui. Tá aqui o Flusão, que normalmente joga nesse formato. Vamos falar com todo mundo, tá, gente? Eu não tô aqui chutando, não. Vamos falar que estejam todos, né, sem DM, todo mundo pronto para jogar. Normalmente é Samuel, aqui tinha o Nino, deve entrar o Manuel, o Melo, né, Felipe Melo, deve ser isso, Marcelo ou Diogo Barbosa, dependendo do jogo. Esse é o detalhe. André, Martinelli subiu muito de produção, Arias, aqui eu acho que vai entrar o Renato Augusto, mas entre o Ganso, eu digo que alguns jogos top, como o jogo do Flamengo, não deveria ter entrado com os dois, eu acho que fragilizou demais, mas a gente vai ver aqui no campinho. O Ganso, o Keno, que eu acho que vai perder vaga aí, eu acho que vai ter uma invertida, eu vou comentar isso, e o Cano na frente. O que acontece com o Flusão? O Flusão gosta de fazer isso aqui, certo? Fazer esse jogo de aproximação. Chega para cá o André, se vai desse lado, chega para esse lado, vai ocupando os espaços, traz o Ganso para cá e agrupa de um lado, né? O que acontece? Está acontecendo neste momento do Flusão. Os times estão fazendo isso, ó. 3. Vamos falar do jogo do Mengão, da semifinal, que a gente observou muito. E uma flutuação de 2 por trás aqui. Então o Flusão, além de não ter, né, todas as peças, né, que estão acostumadas a jogar esse tic-tac, né, que o Fluminense teve muito êxito em alguns jogos, fragilizava atrás. Eu sou um aqui crítico com o processo defensivo do Fluminense, sempre fui, todo mundo me acompanha no canal. Então existe essa batida aqui dos jogadores adversários, uma flutuação por trás de mais 2 e mais um volante aqui. Então todos os times de um bom nível vão trabalhar com 5 jogadores na intermediária do Fluminense. Por que eu falo algumas coisas assim? Vou tirar aqui a galera adversária. O que eu gostaria de ver? Não sei se os tricolores concordam com o Marechal. Eu digo assim, o Fluminense normalmente joga assim, 4-2-3-1. Se apresenta no campo assim, 4-2-3-1, mas com o jogo, né?
essa desorganização, pessoal, desorganização tática, o pessoal usa esse termo. Ele aproxima e acaba ficando 2 jogadores, às vezes 3 contra 4 do time adversário. O que eu pensaria? Por esses jogadores que o Fluminense tem, sair nessa linha de 3, espetar aqui os 2 laterais, né, encostar mais por dentro o Arias e o Cano, ele perder e ter mais o jogo de corredor, pelo menos aqui nessa saída de trás, né? Ser mais rápido nessa saída, ser mais simples nessa saída e começar esse processo do tic-tac aqui dentro, utilizando isso aqui. Por quê? Vai fazer uma linha alta com a sua defesa, já vai diminuir esse espaço, mas para isso aqui atrás precisa contratar um zagueiro rápido, né? Ou ver nas suas fileiras da base algum jogador que esteja mais pronto. Eu gosto muito, eu já até comentei, esse Felipe Andrade parece, e tem um outro que é Flatter, que joga pelo lado direito também, que é um bom jogador, mas precisa acelerar, porque o Alexander só apareceu, o JK só apareceram jogando. Eu vejo o Diniz muito preocupado em evidenciar os expoentes, os medalhões que já estão com uma idade meia complicada. Por quê? Esse jogo do Fluminense demanda capacidade física, movimentação. O que acontece que a gente já via há algum tempo no Fluminense? O Ganso, que estava jogando, quando pegava um time que jogava num 3-5-2, que ocupava esse aqui, ó, esse quadrante aqui, ó, só para ilustrar, tá, gente? Ele ficava encaixotado, ele não jogava. O que ele fazia? Ele vinha aqui para trás e trabalhava numa linha quase junto com o Martinelli e o André, abrindo um clarão no meio campo do Fluminense. Nós vimos muitas vezes os times adversários, vi isso contra o Cuiabá, contra o Grêmio, contra vários times, indo por dentro aqui, estourando em cima da defesa do Flusão. Então eu penso assim, canal do Marechal, quem não gostar, bota no chat, vamos embora. Essa semana tá, não tem mais praticamente, só dia 31 que tem rodada do campeonato da Taça Rio com o meu Botafogo e o primeiro jogo do Flamengo contra o Nova Iguaçu. Então essa semana a gente vai bater muito papo aí sobre Libertadores, como eu disse, segunda-feira temos sorteio às 20 horas, durante a semana vamos ter lives depois dos grupos definidos. Mas voltando aqui o Flusão, então vamos lá, o que vocês acham? Precisa realmente mais um zagueiro, precisa parar de colocar Renato Augusto, vender essa imagem que vai jogar Renato Augusto e Ganso, e ele fica destemperado quando faz essa pergunta. Mas Diniz, a verdade é o seguinte, você não pode botar Renato, essa é a minha opinião, Renato Augusto e Ganso num jogo de semifinal, onde a pressão, o limite, é jogo de limite, eles não conseguem jogar no limite mais, são craques, mas não dá para botar os dois, você tem que sentir, se vai regular o jogo, você bota o Ganso. Agora, vou acelerar, tem que chutar de meia distância, meter a bola com mais precisão, o Renato Augusto e outras valências que o Renato Augusto tem mais ofensivo. Enfim, tudo isso a gente vê no canal do Marechal, rapaziada tricolor. Vamos nessa, espero que vocês tenham gostado do gorrinho aqui da Ian que o Marechal botou. A gente está sempre junto com os times cariocas. Não esqueça de dar um likezinho no canal do Marechal. Vamos fazer a divulgação do canal do Marechal, canal _442. E me siga no Instagram, rapaziada. Vocês sabem que o Marechal tem um cunho social, que é a Casa de Betânia, a Associação Solidária Amigos de Betânia, a SAB, são acolhidos de Rua Independência Química há 23 anos. Marechal está 16, um dos motivos da abertura do canal do Marechal é o sentido do projeto, cidadania. Queria contar com vocês na descrição dos meus vídeos, está sempre lá o link de doação, a partir de R$10, quem puder ajudar, o link, a doação vai direto para lá, não é para o canal do Marechal. Marechal usa o canal para fazer uma divulgação desse projeto maravilhoso de recuperação do cidadão. Valeu? Conto com todos vocês, aquele abraço, boa semana a todos, um abraço, tchau!